Olá, meus amores. Vamos agora para o nosso quarto bloco, tratando da classificação das obrigações, tá certo? Então, a gente já conseguiu finalizar as obrigações que são classificadas com relação à pluralidade, e aí agora a gente vai começar a trabalhar as obrigações que irão considerar o objeto, tá? Então, o nosso foco agora é com relação ao objeto. Lembrando, mais uma vez e sempre, os critérios de classificação, eles não são extintivos, tá? Então, eu posso ter uma obrigação que ela é plural, eu posso ter uma obrigação que vai ser classificada, por exemplo, como uma obrigação de fazer, em razão à natureza do objeto, eu posso ter essa mesma obrigação sendo uma obrigação modal, por exemplo, eu posso ter vários critérios dentro de uma única classificação. Tá? Então, quando a gente pensa em classificação das obrigações com relação ao objeto, nós vamos dividi-las em obrigação de dar, fazer e não fazer, certo? Vamos começar da menor para a maior, tá? O que seria a obrigação de não fazer? A obrigação de não fazer, nos dizeres de Clovis Bevilacqua, ela vai ser uma abstenção que o devedor assume, certo? Ou seja, ela vai ser uma conduta negativa. Ela é uma obrigação de não agir. Por isso que seria uma situação relacionada a uma conduta lícita, para que eu possa chamar a obrigação de não fazer. Tipo, não matar não é uma obrigação de não fazer. Porque matar é uma conduta ilícita. Logo, obviamente, não matar, em tese, todo mundo deve não matar, né? Salvo em legítima defesa, etc, etc. Aquele debate lá de direito penal, que eu não sou boa muito nisso, vocês devem ser melhores que eu. Então, quando a gente pensa assim, obrigação de não fazer, é você visualizar uma situação que o devedor, se ele quisesse, ele faria. Mas aí ele assumiu o compromisso de não fazer. Tá? Por isso que a gente tem que partir dessa perspectiva de que seria uma conduta negativa, mas uma conduta lícita, ok? Então, dentro da obrigação de não fazer, a gente vai ter, na verdade, uma espécie de restrição à liberdade pessoal. É uma restrição enérgica porque o devedor, ele optou por ficar paradinho, quietinho, não ter nenhum tipo de comportamento com relação àquele objeto, ok? Aqui a gente vai dizer que é uma restrição enérgica justamente porque o fazer gera um inadimplemento. Então, eu posso ter, inclusive, condutas que são divisíveis ou condutas indivisíveis. Ou seja, eu posso ter um objeto de não fazer que seja uma conduta única, ou eu posso ter um objeto de não fazer que seja uma conduta ou várias condutas sequenciadas, tá? Também posso dividir em obrigações temporárias ou obrigações duradouras. Aqui eu vou considerar o tempo do seu cumprimento, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma obrigação de não concorrência, certo? Que aí, em tese, seria uma obrigação duradoura, ou eu posso ter uma obrigação de não laborar em um determinado horário, ter uma espécie de restrição. Então, aquela restrição temporal, ela vai ser uma obrigação de não fazer temporária, tá? Eu posso, inclusive, ter uma obrigação de não fazer que seja vitalícia. E aqui, óbvio, a gente não vai estar diante de uma espécie de servidão, porque é uma conduta negativa, certo, gente? Então, tipo, você pode ter a obrigação de não alienar um bem. Então, ela vai ser uma obrigação de não fazer vitalícia, tá? E a gente ainda vai ter a perspectiva de que se eu faço aquilo que eu aderi como uma conduta restritiva, observe, eu aderi a essa obrigação porque eu quis, eu não fui obrigada, eu não fui coagida, porque eu preciso ter esse elemento da voluntariedade, né? Isso até para que esse negócio ele tenha validade e eficácia. Então, se eu decidir fazê-lo, então eu estou implicando num inadimplemento, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho uma conduta de não fazer consistente a, digamos assim, não alienar um cavalo, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui no material, tá? Então, eu não posso alienar esse cavalo, eu não posso me dispor desse cavalo, eu não posso vender esse cavalo, eu não posso emprestar, não posso fazer nada. Eu tenho que apenas cuidar desse cavalo, exclusivamente.
Se eu faço qualquer coisa que seria relativa, equiparada a uma alienação, eu vou ser inadimplente, ok? Porém, se eu for obrigada, coagida, seja por uma exigência legal ou em razão de caso fortuito ou força maior, a alienar esse bem ou então a perder esse bem, então a obrigação ela é extinta sem culpa do devedor. Então, tipo, eu tenho a obrigação de não alienar o cavalo, não posso alienar o cavalo. O cavalo morreu porque adoeceu. Pronto, está extinta a obrigação. Tá certo? Por quê? Porque não houve culpa do devedor, tá? A gente vai ter ainda, dentro das obrigações de não fazer, a possibilidade daquilo que nós chamamos de autoexecutoriedade ou autotutela do credor. Essa situação aqui, ela vai ser uma situação que reflete bastante aquele paradigma da operabilidade, né, que é um dos 3 paradigmas que Miguel Reale chamou a atenção na exposição do motivo do nosso Código Civil, que eu sempre peço para vocês leem antes do início do nosso semestre, enfim. Nesse caso aqui, eu vou utilizar da operabilidade, dessa autoexecutoriedade, quando eu estiver tratando de obrigações que são permanentes, né? Ou seja, aquelas obrigações que elas são passíveis de desfazimento. É como se fosse assim: o inadimplemento é o não fazer, né? Eu não posso realizar tal coisa. Como é que eu vou executar? Como é que o credor ele vai executar isso? O credor ele vai lá, independentemente de autorização judicial, e desfaz a coisa, certo? Ou ele determina que um terceiro desfaça. Vamos imaginar assim, na defesa de uma propriedade. O terceiro foi lá, colocou uma cerca na propriedade sua. Você pode ir lá e tirar a cerca? Pode. Porque um terceiro ele não pode fazer nada dentro da sua propriedade, né? Assim, sem sua autorização, naturalmente. Então, você pode ir lá e desfazer, ou pagar para que alguém o desfaça, tá? Então, aqui a gente pode perseguir ainda aquilo que seria uma tutela ressarcitória. O que seria a tutela ressarcitória? O terceiro foi lá, botou uma cerca na minha propriedade. O custo que eu tive para retirar a cerca, eu vou cobrar desse que a colocou. Tá? Já que era indevida essa colocação dessa cerca, certo? Então é mais ou menos assim que funciona. Só que o nosso sistema, ele vai trazer previsões dentro do próprio artigo 251, em que essa situação ela não vai ser aplicada, que é aquilo ali que nós chamamos, tá, de inconveniente por força de repercussão social negativa. Aqui na nossa cidade de Petrolina, a gente tem muitos exemplos assim. Muitos. Principalmente com relação às edificações, né? Veja, a gente tem, genericamente, pela lei ambiental, né? E talvez, inclusive, que eu não conheço, mas pelo próprio plano diretor da cidade, é possível que a gente tenha proibições de edificar em determinados locais, certo? Então, eu tenho essa proibição. Agora, vamos imaginar que você tem uma área que seja proibida aquela edificação. Aliás, eu não vou nem usar só Petrolina como exemplo. Todo o litoral brasileiro praticamente descumpre a própria legislação ambiental, não é? Que você tem uma margem razoável de proteção, e também tanto o litoral como as margens de rios e etc. Beleza. Então, você descumpriu aquela legislação. Então, você descumpriu construindo, né? Então, a obrigação era de não fazer, você foi lá e fez. Quando se pensa na inconveniência por força social negativa, é imaginar o seguinte: é complicado você desfazer essa obra ou essas obras. Imaginem, bairros inteiros poderiam desaparecer, construções inteiras poderiam desaparecer, edifícios com centenas de famílias que residem nesses edifícios, nessas construções, acabariam desaparecendo. Né? Então, você não tem, digamos assim, uma razoabilidade nesse desfazimento. Então, é como se o sistema ele trouxesse outras permissivos para você compensar o descumprimento da obrigação, porque desfazer não é razoável, não é interessante, em razão dessa repercussão social negativa, tá? A gente vai ter ainda uma divisão dentro das obrigações de não fazer no que pertine ao seu inadimplemento,
certo? Então, eu vou poder dividir as obrigações de não fazer em obrigações que são instantâneas, ou a doutrina ela pode chamar de transuentes, tá? Ou eu também vou ter a situação de obrigações que são permanentes. Aqui é muito fácil. Ou contínuas. Na obrigação instantânea, se você descumpre, você não tem uma reversão, certo? Tipo assim, descumpriu, você gerou inadimplemento absoluto. Não tem mais o que fazer. Então, você não vai ter mora, não vai ter nada. Não tem como você voltar ao status quo ante. Não tem como você voltar à situação original. Então, vamos imaginar um segredo empresarial. E você ocupa uma posição estratégica numa sociedade empresária. Você é detentor de um segredo empresarial. E dentro desse seu pacto, né, de relação jurídica que você tem dentro dessa sociedade empresária, você tem a obrigação de não divulgar o segredo. Por que essa obrigação é instantânea? Porque a partir do momento que você divulgou, já era. É igual aquele dizerzinho que nós temos, né? Caiu na rede, já era. Não tem mais o que fazer, porque não tem como você voltar ao estado anterior. Então, aqui eu vou chamar essa obrigação de não fazer instantânea ou transuente. Eu posso, por fim, ter também as obrigações de não fazer, que são permanentes ou contínuas. Aqui, observe, mesmo depois do descumprimento, eu permito a purgação da mora. O que seria isso? É uma possibilidade de recomposição. Então, eu tenho, por exemplo, uma indústria. Essa indústria, na sua produção, ela tem uma obrigação de não poluir, né? Então, vamos imaginar que ela está despejando gases poluentes na atmosfera, tá? Beleza, eu não posso despoluir o que eu já poluí, mas eu posso, a partir de então, já inadimplente, instalar aparelhos que são não poluentes ou então instalar filtros, né, para que a partir de agora eu diminua o efeito. Então, você pode ter uma espécie de recomposição, certo? Então, você vai recompor o Estado. É diferente da situação do divulgar segredo empresarial, que não vai ter volta. Né? Então, a instantânea é o velho caiu na rede, não tem o que fazer mais. Né? A permanente não, às vezes você tem sim como rever aquilo que foi visto, desfazer, alterar, dirimir o prejuízo, enfim, há uma possibilidade, tá? E do outro lado, a gente vai ter ainda as obrigações de fazer. Nas obrigações de fazer, a gente vai ter uma conduta que ela é positiva. Então, na obrigação de fazer, eu vou ter um fato que é positivo, ou seja, eu tenho uma atividade do devedor. A atividade do devedor é que vai permitir a satisfação do crédito, certo? Então, eu preciso de um comportamento do devedor para satisfazer o crédito. Ela vai diferir da obrigação de dar, que é a nossa próxima obrigação trabalhada, porque na obrigação de dar, tipo, eu vou dar esse celular, eu tenho uma coisa pronta, certo? Na obrigação de dar, eu vou ter apenas a entrega de algo que já está pronto, que é algo que já foi fornecido por alguém e eu vou apenas entregar. Na obrigação de fazer, não, eu vou construir a coisa. Eu preciso dessa atividade do devedor. Então, a atividade compõe o objeto. E eu posso ter, inclusive, dentro do nosso sistema, obrigações que vão somar fazer e dar. O exemplo clássico são as obrigações das incorporações imobiliárias. Tipo, eu comprei um imóvel de uma incorporadora imobiliária na planta. Pronto. O que é que você vai receber? O imóvel pronto. Então, a incorporadora ela tem que fazer o quê? No regime de incorporação imobiliária, o que é que deve acontecer? Você compra o fazer e a coisa. Então, vai ter que ser feita para ser entregue. Então, você tem a obrigação de fazer e de dar, tá? Então, a gente tem ainda essa possibilidade de modo consecutivo, você ter a atividade e a entrega, certo? Nas obrigações de fazer, a gente sempre vai ter uma prestação, né? Aliás, toda obrigação eu tenho uma prestação. Só que na de fazer, o que é a minha prestação? É uma atividade do devedor. É o que eu estou fazendo com vocês agora. Na condição de devedora, qual é a minha obrigação? Dar aula, fazer a aula.
construir a aula. Então, é o meu comportamento que satisfaz o crédito, certo? Não é uma entrega. É diferente, por exemplo, de eu ter só encaminhado para vocês uma outra aula de um outro professor, de um outro profissional, já pronto. Ali eu estava apenas dando, né? Ali eu estava apenas, digamos assim, já fazendo a entrega de algo pronto. Aqui não, aqui tem o meu comportamento, ele compõe a satisfação desse crédito, tá? Então, eu posso ter vários tipos de atividade, né? E a gente vai dividir, por exemplo, a obrigação de fazer física, intelectual ou declaração de vontade. Exemplo de obrigação física, o alfaiate que recebe a encomenda para fazer um terno. Né? Então, eu vou ter uma atividade que dá um resultado, algo material, algo corpóreo que você vai entregar, certo? Obrigação intelectual, a composição de uma música, que não tem nenhum tipo de materialidade, né? E aí, essa composição, ela vai ser um fazer intelectual. A escrita de um artigo, a escrita de um TCC, ela é uma obrigação de fazer intelectual. O ato de declaração de vontade, né? Você emitir essa declaração de vontade, como a promessa de compra e venda de um imóvel, também vai ser uma obrigação de fazer. E como eu já coloquei para vocês, a gente ainda vai ter outras divisões, né? Tipo, eu posso ter ainda a obrigação de fazer que ela é duradoura ou que ela é instantânea. Na instantânea, eu aperfeiçoo a obrigação no único momento, ou seja, a atividade dela é una, né? E na duradoura, eu vou ter uma obrigação que ela vai ser contínua, é um fazer contínuo, é um fazer periódico. Por quê? Porque ela possui um trato sucessivo, tá? Vou pegar agora outra situação que é relativa aos bens e também jogar aqui dentro das obrigações, que é a classificação das obrigações de fazer entre fungíveis e infungíveis. Só para a gente relembrar, a fungibilidade ela vai corresponder à impressibilidade do devedor. Na obrigação infungível, o comportamento do devedor ele é imprescindível. Então, você encomenda um quadro de um pintor famoso. Lhe interessa que o quadro ele seja realmente feito por aquele pintor famoso, tá? Ou vamos imaginar assim, tem um grafiteiro na cidade que você super admira, e aí você contratou esse grafiteiro para fazer uma parede na sua casa. Tô falando nos meus sonhos, né? Nem tenho espaço para isso, mas digamos assim que eu faço essa contratação do grafiteiro X. Então, o comportamento, o fazer de X, ser X grafitando, ele é imprescindível. Então, aqui eu tenho uma obrigação que ela é infungível. Me interessa realmente que seja X fazendo, tá? Na obrigação fungível, eu não preciso necessariamente da presença desse devedor. Outra pessoa pode vir e fazer aquela atividade, tá? E não vai gerar nenhum prejuízo para o credor. Tipo, eu contratei um pintor para pintar minha casa, né? Não necessariamente precisa ser ele ali pintando. Pode ser o ajudante dele, pode ser a equipe dele. O que me interessa é o resultado da atividade. Então, estando a pintura lá feita, independentemente de quem executou, para mim tá ok, tá? É diferente desse cenário, seja da obra de arte, ou então até mesmo, vamos imaginar assim, uma roupa de alta costura, que aí você precisa daquela assinatura, daquela presença, né, daquele devedor, certo? Por que que essa distinção ela é interessante? Para que a gente trabalhe, né, a executoriedade. Então, observe, além desse cenário aqui de fungibilidade, eu tenho ainda a promessa de fato terceiro. O que é que seria essa promessa de fato terceiro? O devedor, ele não está garantindo uma prestação de fazer dele. Ele está garantindo uma prestação de fazer alheio. Nesse caso aqui, a gente vai dar uma espécie de relatividade contratual. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que organiza evento, certo? Tipo, uma empresa aqui da região que organize festas, né? Essa empresa que organiza festas, ela não está prometendo um fazer dele, ela está prometendo, um exemplo, um show de um artista tal, um artista X, certo? Então, a partir do momento que esse artista X assume, ele aceita a prestação, então, aquele terceiro, né, aquele que aderiu, ele vai se exonerar da responsabilidade,
tá? Ou você pode ter ainda uma situação que você tem uma solidariedade. Quem promete permanece responsável em razão de uma cláusula de solidariedade com o promitente do fato. Então, o organizador do evento, mais aquele artista, né, ou aquele, digamos assim, aquele show, responsável pelo show, responsável pela palestra, ambos vão ser solidariamente responsáveis por essa obrigação de fazer, tá? E, em todo caso, seja nela fungível, infungível ou promitente de fato de terceiro, a gente vai ter várias situações que vão se conjugar com relação ao perecimento, ou então, não é nem perecimento, perdão, com relação à impossibilidade da realização, né? Então, se o ato ele é impraticável e não tem culpa o devedor, então a gente tem uma extinção da obrigação. Certo? Então, tipo, não tem como se realizar esse ato mais. Então, o devedor, ele tá exonerado da obrigação, tá? Se, obviamente, não for por culpa dele. Se o ato, ele for impraticável, mas com culpa do devedor, nesse caso aqui, o devedor, ele vai responder pelos prejuízos que ele causou, certo? Por quê? Porque houve uma culpa, tá? Então, você vai resolver a obrigação, convertendo essa obrigação em perdas e danos, certo? Essa é uma hipótese. E uma outra situação que é importante a gente colocar nessa discussão da responsabilização é quando esse fazer, ele acarreta, tá? Numa impossibilidade, já estando esse devedor em mora. Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho 3 cenários, certo? Básicos. Primeiro, a prática, ela ficou impossível, sem culpa, ninguém tá atrasado em nada, né? Então, tipo, eu tinha que entregar, vamos imaginar assim, eu tinha que fazer um vestido, até dia 5 de maio, pronto. Dia 30 de abril eu ficou impossibilitado de se fazer isso, tá? Beleza, seja lá qual for a razão aí qualquer, sem culpa do devedor. A obrigação tá extinta, ok? Se dia 30 de abril o ato ele acabou sendo impraticável, mas com culpa do devedor, você vai ter uma conversão de perdas e danos. Tá? Beleza. Vamos imaginar que era para entregar dia 5 de maio. Eu não entreguei. No dia 6, independentemente de ser com culpa ou sem culpa, se houver o perecimento, né, se a prática ela for impossível, tá? Se eu não tiver mais como realizar aquela conduta, aquela atividade, então eu vou responder, tá? Ainda que não tenha sido por minha culpa, mesmo que tenha sido em razão de caso fortuito ou força maior. Porque como eu já estava em atraso, ou seja, eu já estava em mora, eu acabo me responsabilizando. É como se atrasei, assumi o risco, certo? Basicamente é assim que funciona, tá? E aí, voltando para a situação da executoriedade. Aqui é onde a gente vai ter um cenário muito próximo da obrigação de não fazer, certo? E também de toda a situação com relação à fungibilidade. Por quê? Na obrigação de não fazer, eu posso ir lá, credor, e desfazer a coisa, né? Aqui é o contrário. O cara não cumpriu, ou seja, ele não executou a atividade. Eu posso ir lá e executar. Tá? Mesma coisa. Só que essa autoexecutoriedade, ela vai ser levantada nas obrigações fungíveis. Porque nas obrigações fungíveis, qualquer pessoa pode fazer, tá? Então, assim, o devedor não cumpriu a obrigação. Então, o credor, ele pode ir lá, cumprir, ou determinar que alguém cumpra, ok? Quem vai pagar por isso? O devedor. Precisa de ordem judicial? Não. Tá? Por isso que a gente vai dizer que é autoexecutoriedade, certo? Agora, claro, minha gente, aqui vai ser um valor, digamos assim, um valor de mercado, um valor razoável, nada, vamos usar da boa fé, né, do bom senso. Agora, há quem defenda a possibilidade da autoexecutoriedade também nas obrigações infungíveis, né, que é uma hipótese que Cristiano Chaves levanta na obra dele. Porque, para Cristiano Chaves, ele entende o seguinte: eu trabalho a autoexecutoriedade
nas obrigações fungíveis, porque o código já traz disso, ó, já trata sobre isso. Se o fato puder ser executado por terceiro, ou seja, ela é fungível, né? Fungível. O credor ele pode determinar que outro faça, né? Caso esse devedor não realize, né? Enfim. Porém, Cristiano Chaves ele diz o seguinte: se eu abrir mão da infungibilidade, tipo, eu queria realmente que fosse o grafiteiro X para fazer aqui o painel aqui na minha casa. Eu queria realmente que fosse ele, eu admiro a arte dele e tal. Mas, tipo, ele não fez, eu contratei, ele não fez, errou tal. Então, eu vou abrir mão da fungibilidade. Eu vou pedir que outro faça. Quando esse outro fizer, aí sim eu vou poder cobrar, né? Com relação àquele outro. Então, é possível também você aplicar esse 249 na hipótese de obrigação infungível, desde que você renuncie à pessoalidade do devedor, tá certo? Então, a gente também vai ter é, essa possibilidade para ser discutida dentro das relações obrigacionais, tá bom? Então, assim, basicamente, era isso que eu queria trabalhar com vocês, com relação às obrigações de fazer e de não fazer. E aí, no próximo bloco, a gente vai trabalhar com as obrigações de dar, tá certo? Até mais.